Família de Deus, boa noite a todos. Graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na providência de Deus, Ele nos sustém, seja com abundância, seja em momentos de escassez, sempre Ele está conosco. E é justamente isso que eu queria falar esta noite, irmãos. Estamos em uma minissérie sobre o Natal e hoje eu quero falar sobre o tema A Providência do Natal. Na nossa primeira mensagem, domingo passado, eu falei para os irmãos as promessas do Natal. Como Deus, desde o início da história da humanidade, prometeu um descendente de uma mulher, que ele seria poderoso para esmagar a cabeça da serpente, que ele viria pela linhagem de um homem, que sabemos que se chama Abraão, e que esta descendência se torna uma nação, e que este descendente também seria da dinastia real de Davi. E conforme essas promessas, tudo se completou e se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o descendente prometido, que na cruz esmagou a cabeça da serpente, sendo ele descendente de Davi, o rei, descendente de Abraão, o pai da fé. Hoje, irmãos, sobre o tema A Providência do Natal, eu gostaria de mostrar aos irmãos que o Natal não fala apenas de eventos extraordinários. É verdade que o Natal é marcado por milagres. Por exemplo, pessoas que eram estéreis, que não poderiam ter filhos, tiveram filhos para poder completar profecias que convergiam para o nascimento do Messias. A própria mãe de Jesus, sendo ela ainda virgem, concebeu pelo poder do Espírito Santo. Ao nascer o menino Deus, a Bíblia diz que os céus se abrem e se rompe um grande coro celestial dos anjos. E nós poderíamos aqui estar falando sobre os eventos milagrosos do Natal. Mas hoje eu quero fazer diferente. A Bíblia também diz que o Natal é marcado por circunstâncias ordinárias. Aspectos que parecem ser meramente humanos. Deus usando um decreto de um imperador, Deus estabelecendo dentro de pessoas comuns, sendo eles os primeiros a contemplar o menino Deus, e o próprio lugar do nascimento do Filho de Deus, uma estrebaria. Então, irmãos, nesta noite o meu objetivo é mostrar que Deus, em sua providência soberana, utiliza acontecimentos comuns para cumprir o seu plano extraordinário na história da redenção. Dentro deste objetivo, irmãos, eu quero ensinar a vocês que, apesar de que muitas vezes os homens estão achando que estão gerenciando a história, a mão de Deus, a palavra de Deus é que dá sempre a última palavra nas nossas vidas. Então eu queria que nesta noite você pensasse sobre isso. No dia que você olhar um presépio, você não fica só contemplando aquela simples imagem e às vezes até criticando. E não estou dizendo que não pode criticar. Inclusive essa semana passada, eu no centro de Parnamirim, aí me chamou a atenção um presépio em uma loja. Eu fui olhar e no presépio tinha um porco. Seria impossível, irmãos, ter um porco naquela localidade ali onde Jesus estava. Mas enfim, de vez de criticarmos o bendito presépio, eu quero mostrar aos irmãos que Deus usa, irmãos, detalhes da vida de forma comum
para fazer o extraordinário na nossa vida. E como disse o irmão Leandro hoje, antes da mensagem, do culto, né, Leandro? Não há coincidência, só há providência do Senhor. Deus não trabalha com coincidências, irmãos. Deus não trabalha com plano B. Deus não é pego de surpresa, porque a mão de Deus é que dirige o nosso destino. Vamos para Lucas capítulo 2. De tantas passagens que eu poderia usar hoje, eu usarei Lucas capítulo 2. Peço que você, com a Bíblia aberta, mantenha-se com reverência, com santo temor, na expectativa de que Deus fala através de um instrumento falho humano, porque o mensageiro está muito aquém, muito abaixo da mensagem, mas Deus usando este meio ordinário, também Ele fará o extraordinário nesta noite. A minha expectativa, a minha oração é que você seja edificado com esta palavra e que se há alguém em nosso meio que ainda não tem Jesus como Salvador, que acha que a sua vida é um amontoado de acasos e sortes, que nesta noite você possa entregar a sua vida a Jesus, pois é Ele, somente Ele, que pode lhe dar um desfecho final seguro ao seu destino. Lucas capítulo 2, neste momento vamos ler até o versículo 7, mas eu quero seguir depois na narrativa. Lucas capítulo 2 diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada, prometida com ele, o qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, eu sei que essa passagem ela é muito conhecida, e não poderia ser diferente, porque eu acho uma narrativa emocionante, digna de uma obra de ficção, né, para ter sucesso aí por longas datas, obviamente sendo muito superiormente melhor, porque a descrição do que Deus fez naquele momento extraordinário da história, Deus usou aspectos humanos, históricos, circunstanciais, para invadir a história da humanidade. Eu sei, irmãos, como já disse, que o Natal envolve milagres como a aparição de anjos, como a anunciação, a proclamação da própria Boa Nova para a humanidade. Mas nesse texto, irmãos, podemos extrair a maneira como também Deus usa os meios ordinários, aspectos que parecem ser meramente humanos, para cumprir os seus propósitos eternos. Deus usando um imperador, depois vamos ver a sequência do texto, Deus usando pastores do campo, Deus usando um local que parece que foi improvisado, mas na providência de Deus,
se torna simbólico e teologicamente indicando a natureza daquele ser, daquele menino, homem, Deus. E é nessa cena, irmãos, que eu gostaria de mostrar a vocês que o Natal do ordinário, o Natal da providência de Deus, começa com um decreto. E o texto de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 3, diz que Deus usou o aspecto político-social da época para invadir a história. Não é que ele precisava disso, mas esta narrativa converge para uma profecia que o menino, o Emanuel, o Deus conosco, deveria nascer em Belém. Mas como isso poderia acontecer? O fato que o casal morava 150 quilômetros afastado de Belém. Eles moravam ao norte de Israel. A Bíblia diz que eles moravam em Nazaré, uma cidade da Galileia. Mas o menino deveria nascer na Judéia, especificamente num vilarejo chamado Belém, que na providência de Deus significa casa do pão, aonde o pão da vida nasceu. Perceba comigo, irmãos, versículos 1 que diz que naqueles dias, e que dias eram aqueles? O dia do imperador, chamado César Augusto. Na realidade, segundo historiadores, o nome deste imperador de fato era Caio Otaviano, filho adotivo de um outro imperador chamado Júlio César. E os irmãos depois, se quiserem, podem pesquisar. Só digo que não faça isso agora, que talvez não seja tão proveitoso. Mas a história relata de forma muito precisa os impérios que se levantaram ao longo da história. O império grego estava sendo sucumbido, estava sendo aniquilado pelo Império Romano. E aqui, nesta época, é a plena ascensão deste império, chamado Império Romano. E César Augusto, irmãos, ele ascende ao trono dentro de um contexto muito confuso, inclusive em uma guerra civil que foi travada em Roma, pela qual ele ganha em uma batalha junto com um dos seus patrícios, mas que no momento estava se degladiando. Ele ganha uma batalha do general Marcos Antônio, conhecida como a Batalha de Ácio, por volta do ano 31 a.C. Este homem se torna imperador e, segundo historiadores, segundo o viés deles, foi um dos maiores imperadores, o qual deu projeção de fato ao Império Romano. Esses historiadores dizem que Augusto César foi conhecido como, atenção, o Salvador, filho dos deuses poderosos. E o principal título que Augusto César recebia na sua época era o portador da paz. Porque com sua perspicácia, com a sua força, com o seu poderio militar e sua perspicácia de liderança militar, ele estabelece uma paz, que foi conhecido como a Pax Romana, a paz romana, mas era pela imposição.
Não é interessante, irmãos, que pela caneta, eu vou usar esse termo moderno, né? Pela pena de um imperador que era conhecido como Salvador, Filho dos deuses, portador da paz, ele decreta, ele chancela, ele sela, ele estabelece um decreto, e que por causa desse decreto nasceria o Salvador, o Filho de Deus, o verdadeiro príncipe da paz. Claro que isso aqui eu estou apenas construindo uma retórica. Eu não sei, dentro da providência divina de Deus, se estava na mente do Senhor, a Bíblia não diz. Mas a estudar a história, irmãos, eu percebo que na providência de Deus, isso poderia estar se convergindo de forma muito clara. César Augusto, então, providenciando um censo, veja versículo 1, saindo da parte dele um decreto para que todos se alistassem, seria um tipo de um recesso, um recenseamento, um alistamento onde ele deveria saber o quanto ele poderia capitalizar de imposto e como ele poderia se organizar no que se refere às rebeliões judaicas. O imperador precisava saber quantos regimentos ele precisava em cada comarca e o quanto de imposto ele poderia ter. E por isso ele faz um alistamento. E o decreto dizia, e você pode até ver uma cópia desse decreto em latim, em português, não sei se é verdadeiro, mas é para pesquisa sua aí no Google mesmo. Ele vai dizer lá então que todos da região da Judéia que estão fora desta circuncisão, dessa circunferência, voltem para as suas comarcas para se alistar. Estava Maria grávida, já para dar à luz, mas só que ela estava a 150 quilômetros de distância. E eu quero que vocês percebam isso, irmãos. Enquanto o imperador estava decretando algo no aspecto político, econômico, na providência divina, Deus estava usando um imperador para dizer: Maria e José, saiam de Nazaré, da região da Galileia, e percorram 150 quilômetros. Imagine aí, irmãos. 150 quilômetros. E não é de carro, não. E ela estava com quase 9 meses. Por quê? Porque teve tempo para chegar lá. E certamente eles pararam no caminho. Estão fazendo alguma aferição lógica aqui. Historiadores acreditam que pode ser que essa viagem durou 15, 20 dias. Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas assim que eles leram o decreto, eles disseram: e agora? Maria grávida. Nem minha esposa é, porque vocês lembram que eles ainda não tinham casado, no sentido de ter tido relações. Ele o recebe, prometida como era, mas o casamento judaico ainda não havia se consumado de fato. Mas ele, avisado por Deus, através do anjo, que inclusive lemos aqui hoje, na providência de Deus, ele pega então a sua esposa e percorre esse caminho. E ele chega, irmãos, veja versículo 3, todos deveriam se alistar, cada um à sua própria cidade. Então eles subiram da Galiléia de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa de Davi, ele era dali. Versículo 5, a fim de alistar-se com a sua mulher, desposada, prometida com ele, a qual estava grávida. Maria estava com quantos meses?
Nós não sabemos exatamente a data, nem precisamos, mas certamente estava perto. O fato é que no versículo 6, o texto diz que aconteceu que, estando eles ali aonde, irmãos? Já em Belém, eles já haviam chegado do seu percurso, da sua viagem, da sua peregrinação, eles já tinham percorrido esses 150 quilômetros, eles já estavam ali. E a Bíblia diz que quando chegou o dia, quando se cumpriram os dias, veja versículo 6, quando chegou o tempo dela ter a criança, eles já estavam em Belém, a cidade de fato aonde o Messias deveria nascer, aonde o profeta Miqueias, cerca de 800 anos antes deste episódio, disse: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas suas saídas são desde os tempos eternos. Assim o Senhor o disse. Havia uma profecia de 800 anos antes, que aquele que reinaria sobre Israel deveria nascer em um vilarejo chamado Casa do Pão, Belém. Sabendo, irmãos, que este era Jesus, mas ele não estava em Belém, na providência de Deus, Deus usou um pagão chamado Augusto César, imperador romano na época, para decretar que todos os judeus deveriam voltar para as suas comarcas para se alistar no recenseamento. E aqui eu consigo ver a providência de Deus. Vocês conseguem ver, irmãos? Ou eu estou viajando aqui? Na providência de Deus, José e Maria, sendo eles pessoas comuns, jovens, estudiosos até acreditam, irmãos, que Maria não passasse de 16 anos. Jovens judeus comuns, cumprindo um decreto cívico por causa do império que os fazia vassalos, cumprindo obrigações cívicas, por assim dizer. Eles, na providência de Deus, estavam cumprindo Miqueias capítulo 5, versículo 2. Porque até hoje, irmãos, Deus continua usando aspectos ordinários humanos, inclusive seculares e até anti-Deus, para cumprir os seus propósitos eternos. Às vezes nós não entendemos. Os caminhos de Deus às vezes são misteriosos para nós. Mas sabe de uma coisa? Podemos descansar na sua providência, porque Ele está fazendo o melhor. Na providência de Deus, não poderia ter sido mais fácil o anjo ter dito a José e a Maria: gente, vocês vão se mudar para Belém, porque o menino vai crescer. E é melhor vocês fazerem essa viagem ainda, né? Sentar com a barriga já mais desenvolvida, porque quando vocês já estiverem lá, Maria tem o bebê, o Deus conosco, e está tudo resolvido. Mas não foi assim. Precisou de um decreto, de um pagão, de um imperador, para que este dissesse às pessoas a voltarem à sua terra natal, para Maria e José olhar aquele decreto e dizer: veja, vamos embora. Não quero ser preso, não quero receber a acusação do Império Romano. E assim eles partiram aquela jornada,
Podemos imaginar os percalços daquela jornada. Frio, sede, fome, por que não? Estou imaginando só. Porque Deus usa circunstâncias naturais, normais, até mesmo circunstâncias adversas, para trazer na sua providência, irmãos, os seus propósitos eternos. Então nunca esqueça disso. Deus usa circunstâncias ordinárias para que na sua providência Ele traga o extraordinário para a nossa vida. Quantos vocês agora poderiam se levantar e testemunhar, talvez nesta semana, como Deus providenciou coisas que pareciam ordinárias, o extraordinário na vida de vocês? E como diz o nosso irmão Aguinaldo, às vezes a gente nem vê a providência de Deus, mas Ele está nos livrando, Ele está nos conduzindo com seu poder e por sua misericórdia. Fecha-se esse primeiro ato da providência de Deus através de um imperador. Abre-se o segundo ato, irmãos. Veja comigo o versículo 7. O texto diz que a Bíblia diz que então ela deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Outros aspectos humanos aqui é o momento do nascimento de Jesus. Mais uma vez, nós não sabemos a quantidade de dias que eles já estavam naquela comarca, naquela região, mas o fato é que eles precisaram procurar um lugar para o nascimento de Jesus. Talvez no nosso imaginário temos a tendência de pensar que eles chegaram já indo direto a uma estalagem da viagem, mas não é isso que o texto diz. Eles já estavam ali quando se cumpriram os dias. Então, certamente, eles saíram do local onde eles estavam, e nós não sabemos por quais circunstâncias, para procurar um lugar adequado. E aqui os historiadores acreditam que este lugar que foi procurado, chamado estalagem, não sei como é que a sua versão diz no versículo 7, historiadores acreditam que possivelmente seria a casa de uma família que também dava abrigo a viajantes, pagando, como hoje um hotel, uma estalagem, uma pousada. Hoje temos aí em aplicativos, você pode alugar numa casa, né? Inclusive. Nós não temos esses detalhes, irmãos. O fato é que ao procurar um lugar mais adequado para aquele momento, onde se precisava de trato, de higiene para Maria, precisava de pessoas para ajudar José, porque o menino ia nascer, irmãos, tinha placenta, tinha todo o processo de que Maria ia ter o bebê. Às vezes a gente não pensa nessas circunstâncias, não é? Mas ela passou por tudo isso, irmãos. A bolsa estourou, ela teve dor. Às vezes a gente tem que parar porque o texto não diz detalhes e a gente também não pode estar aferindo coisas, mas que é lógico isso. Porque Deus estava usando na sua providência circunstâncias naturais. Mas o fato é que ela, quando começou a ter a dor, e eu boto aqui a mão nos quartos, né? Eu lembro de Vivi, parecia uma patinha. Quando ela começou a botar a mão nos quartos, dizendo, José, corre. Eita, vixe, Leandro. Deus abençoe Samuel e Marcele. Vamos procurar um lugar.
E o texto diz, irmãos, que nesta estalagem, que os estudiosos, vocês vão ver até posições divergentes sobre isso, mas o fato é que neste lugar não havia um lugar apropriado para o nascimento do bebê. E aqui tem um fato curioso, porque às vezes a gente, por causa do presépio, do famoso presépio, a gente faz um imaginário na nossa mente, que foi numa gruta. E isso aqui se você pesquisar, existe aí uma tradição judaica, da cristandade judaica, que ele nasceu em uma gruta. A Bíblia não diz isso. E nem a Bíblia diz, irmãos, eu não quero aqui polemizar nada, mas vamos para o texto. A Bíblia também não diz que havia presença de animais no lugar. É verdade que havia uma manjedoura, ok? E o que é uma manjedoura? Um coxo, um objeto de que os animais comem lá a sua ração. Ah, pastor, mas por causa da manjedoura, então, havia animais. A Bíblia não diz, diz? Pode procurar nos evangelhos, a Bíblia não diz. Não quero polemizar, deixa o presépio, o bichinho quietinho, só não pode botar porco. Aí, por favor, porque o porco para o judeu é... Nada contra o porco hoje, eu como carne de porco. Mas para o judeu isso seria impossível. Então, por favor, tire o porco do presépio. Pelo menos isso. Mas o fato da manjedoura, do coxo estar lá, irmãos, podemos talvez imaginar que em uma das casas que ele foi como sendo lugar de estalagem, lugar de hospedagem, a família disse: gente, eu não tenho mais aqui no primeiro andar um lugar para a criança, para vocês, mas eu tenho um lugar embaixo do primeiro andar, no térreo, aonde também é um lugar que os animais eventualmente ficam. E aí nós não sabemos que o dono da casa, o dono da estalagem, às pressas tentou tirar talvez mais coisas, tentou limpar, talvez limpou o coxo, eu não sei, mas o fato é que neste lugar havia uma manjedoura. E Maria teve o bebê. E na manjedoura, irmãos, no coxo, foi colocado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que assenta sobre o universo, aquele que fez as estrelas e a chama pelo nome, aquele que o estrabo dos seus pés é como uma cortina de fumaça na imensidão do universo, como Isaías diz, aquele que conta toda a areia da praia na palma da sua mão, deitado num coxo. Providência de Deus. No ordinário, naquilo que seria talvez muito improvável, mas na providência de Deus o improvável se tornou real. Na providência de Deus o improvável e talvez até o não desejado se tornou a história da redenção. Não temos tantos detalhes. O fato é que após o nascimento, após a limpeza da placenta e tudo mais, veja versículo 7. A Bíblia diz, irmãos, que o menino foi envolto em panos. Costume muito normal da época, para protegê-lo do frio, para proteger de tantos outros aspectos ordinários do nascimento de um bebê, aquele frágil ser, sendo ele o Todo-Poderoso, envolto de limpos panos. Na providência de Deus, as circunstâncias foram humildes.
e pode até ser até inconvenientes para a jovem Maria, para o homem José. Talvez não era aquilo que eles esperavam. Mas essa é a história da redenção. Deus, na sua providência, fez nascer o Rei do Universo em um lugar que não tinha lugar para ele, em um ambiente que não era adequado para ele, em circunstâncias comuns, humildes e, por que não dizer, adversas. Enquanto o imperador estava em berço esplêndido, imperador romano decretando que cada um volte para sua comarca, o Rei dos Reis nem sabia ele que estava nascendo por causa do seu decreto em uma manjedoura. Cruze essas informações. Como diz 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Sendo Jesus rico, se fez pobre por amor a nós. Providência ordinária. E o terceiro ato, irmãos, desta maravilhosa passagem é a história de homens que eram pastores. Veja comigo no versículo 8, seguindo a narrativa sobre o tema a providência do Natal. A partir do versículo 8 o texto diz: ora, havia naquela mesma comarca, ou seja, em Belém, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O terceiro ato, irmãos, da obra providencial de Deus para o Natal está nos primeiros visitantes do menino, que não foram os magos do Oriente. E que às vezes no nosso ideário a gente acha que é 3, não é? Por causa dos 3 presentes que eles deram, mas a gente não sabe quantos magos tinham na comitiva. E tem gente que até dá o nome dos magos. Mas deixa isso para lá. Não foram eles. Os primeiros visitantes do menino foram simples pastores, trabalhadores comuns de uma sociedade agropastoril.
condição social normal e às vezes até tida por inferior, tendo em vista que, segundo arqueólogos, esses pastores, ao vigiar o rebanho nas vigílias da noite, provavelmente eles não eram os proprietários. Estou só aqui fazendo referência a um aspecto cultural. Pode ser que, sendo eles pequenos proprietários de rebanho, eles não tinham condição de pagar vigílias, pastores da noite, das vigílias da noite, que é mais difícil. O fato é que eles eram homens comuns. E hoje, irmãos, hoje eu não vou tratar sobre os anjos. Farei isso o próximo domingo, no nosso culto natalino, a proclamação do Natal. Mas hoje eu quero retratar nessa passagem e extrair dela apenas o recorte destes homens, talvez curtidos pela agrura do tempo, seja nas vigílias da noite, seja na luta do sol a sol, não importa. Eram homens campais, trabalhadores, que na sua lida precisavam enfrentar perigos de salteadores, perigos de animais, homens comuns. E na providência de Deus, irmãos, esses trabalhadores, eu fico maravilhado com isso, que esses trabalhadores foram os primeiros a receber o convite. Como é que diz? Tem algum nome que diz que quando um bebê nasce aí tem um convite? Como diz, é o cachimbo do menino? Não, deixa pra lá. Não tem isso, né? Tem isso. Tem, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver, aqui eu só imaginando. Eu não sei por que eu disse isso. Eles foram os primeiros a serem convidados, e o convite deles, irmãos, não veio pelo correio, veio do céu. Pastores. Pastor não poderia ser o sumo sacerdote, não? Anás, Caifás, não poderia ser Nicodemos, não, fariseu, doutor, príncipe da lei, não poderia ser alguém nobre da aristocracia judaica? Poderia, nada contra, mas Deus quis, na sua providência, aqueles que guardavam o rebanho na vigília da noite, após Maria já ter sido higienizada, eu posso dizer assim, higienizada, ela está cumprindo já o ritual de Levítico, quando diz que a mulher, quando dá à luz, ela está impura, mas o ente querido do seu ventre é Deus, mas o Deus encarnado, que com o 8º dia ele foi circuncidado também. Maria já estava higienizada, acalmada, posso imaginar, aonde ela recebe esses pastores, que a Bíblia diz que eles vão correndo, irmãos. O texto é claro a dizer que após a grande visão angelical, que o menino que nasceu, que é da descendência do rei Davi, ele é o Salvador, o Rei Senhor. Eles visitariam o menino, e o sinal para saber qual era o menino é que ele estava deitado num coxo envolto de panos. Mais uma vez o ordinário, mais uma vez o comum, mais uma vez o Deus Todo-Poderoso agindo através de coisas simples. E o sinal que vocês vão receber, quando vocês virem quem é o menino, só pode ser esse: deitado numa manjedoura, envolto de panos, é esta a criança. A Bíblia diz, irmãos, que quando, veja versículo 15, que quando os anjos se ausentaram e foram para o céu, esses homens simples, trabalhadores braçais, os pastores olharam uns para os outros e disseram: vamos até Belém. Eles estavam na mesma comarca,
mas não estavam em Belém especificamente, na cidade de Belém. Talvez uma região mais periférica, mas ainda mais rural, sendo um campo de pastorio. Não sabemos, procurei inclusive essa informação, todos os estudiosos que eu pesquisei, nenhum tentou fazer uma aferição da distância, da onde eles correram, do campo até o local. E a Bíblia também nos diz, então tudo bem. Mas o fato é que, veja o versículo 16, irmãos, que eles foram apressadamente, porque a visita era urgente, a visita era prioritária, a visita não dava espaço para dizer, não, eu vou amanhã, vamos deixar isso para depois? Ora, não, na providência de Deus, Deus estabelece um senso de urgência para que eles possam ir e serem os primeiros a testemunhar que o Messias prometido nasceu. Isso é fato, irmãos, que no versículo 17 diz que quando eles testemunharam do sinal e do rosto do bebê, a Bíblia diz que vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Esses homens comuns, ordinários, em circunstâncias comuns, ordinárias, foram os primeiros a testemunhar que na cidade de Davi vos nasceu hoje Jesus Cristo, o Senhor. Você percebe, irmãos, quantos eventos ordinários tem aqui? Eles correndo, eles conversando um com o outro, eles chegando até o local e o sinal do grande milagre, do eterno invadindo o senso, o aspecto comum do ambiente era pano e manjedoura. Na providência de Deus, Deus invadiu a história e usando como testemunhas primeiras esses simples pastores. Versículo 11. Porque é na cidade de Davi, que também foi um pastor. Você lembra que Davi foi um pastor? E que apacentava o rebanho do seu pai nas vigílias da noite? E que matou um urso e um leão? Eu acho tudo isso maravilhoso. E que na cidade de Davi não nasceu somente o rei, mas nasceu o nosso sumo pastor, irmãos. Aquele que cuida da nossa alma. Aquele que nos protege. Aquele que nos conduz em verdes pastos. Aquele que nos leva a beber em águas refrescantes. Aquele que quando a gente anda até mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque o seu cajado nos consola. Na cidade de um pastorzinho, nasceu o sumo pastor. Eu quero concluir, irmãos. Versículos 19 e 20. Destaca Maria. E a Bíblia diz no versículo 19 que Maria guardava tudo em seu... Ela estava tentando entender. Bom, o anjo me disse que esse menino é o rei dos reis. Mas nem tinha lugar para ele na estalagem? Os primeiros visitantes a chegar aqui são esses simples pastores que me disseram que no céu se abriu e um exército de inúmeros anjos cantaram que o rei nasceu. Ela guardava tudo em seu coração, porque não estava entendendo os caminhos de Deus.
Mas ela podia descansar, irmãos, com o seu filho no regaço, amamentando aquele bebê, porque ela poderia saber que o Rei dos Reis, que estava no seu colo, é o Deus da providência, e que usa meios humanos e ordinários para convergir tudo para a sua glória. E a Bíblia diz o texto, versículo 19, que Maria guardava todas estas coisas. E ela ficava considerando, a palavra é aferindo, era concluindo. Veja o versículo 19. Ela ficava então meditando no céu. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não estou entendendo, Senhor. Está difícil a caminhada. Não é assim às vezes com a gente? Ou não, é só comigo? Que a gente fica meditando lá no coraçãozinho, guardando as coisas que acontecem no coração. E às vezes a gente não entende bem, parece que a coisa não está batendo. E a gente vai pensando, mas ao mesmo tempo descansando de que Deus age e na sua providência tudo cooperará para o bem daqueles que o amam. Como diz o hino, às vezes a vida está mais calma, sem nada a se preocupar. Eu retiro os meus olhos de ti e até esqueço. Mas quando negras nuvens vêm, parecem que vêm me ameaçar. Ansioso busco a ti. E aí fica, que eu esqueci o hino. E ouves o meu clamor, eu ia dizer, aí eu posso descansar, que também bate. Irmãos, não temos razão para duvidar do Senhor, amém? Amém. Não temos, irmãos. Quando você vê nesse Natal uma manjedoura, você vai dizer assim, o Deus da providência usou meios humanos, usou um imperador, usou uma estalagem cheia, usou até pastores para invadir a história da humanidade. Versículo 20, os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E que nesta noite a gente possa glorificar a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, mesmo quando às vezes é difícil. Glorifique ao Senhor, mesmo quando é difícil. Eu quero concluir, irmãos, dizendo assim: ao celebrar o Natal, precisamos entender que o Natal também fala de histórias comuns, com pessoas comuns e até mesmo nobres, mas pessoas como eu e você, que usaram circunstâncias comuns e até adversas para convergir na soberania de Deus o plano da redenção. Não existe acaso, não existe sorte, só existe a mão de Deus guiando o nosso destino. Assim foi no Natal. Confie em Deus, meus irmãos. Façamos hoje com Maria. Quando a gente não entender, a gente vai guardar aonde? No nosso coração. Guarde tudo no coração. Porque a história já está escrita, Deus não é pego de surpresa. Tudo já está providenciado e no olhar do eterno, irmãos, já estamos glorificados com o Senhor. Mas escute, você que ainda não é um salvo em Jesus Cristo, você está colocando a sua, entre aspas, a sua sorte a quem? A política, a economia, a sua força, o seu braço? Você acha que você é dono do seu destino, é? Você acha que você manda na sua vida? Você acha isso ainda? Será que você acha que você é que toma a decisão final das suas
da sua história. Claro que temos responsabilidade, não estou dizendo que a gente é um fantoche, uma IA andando ambulante, um holograma, seja lá o que for. Não, temos responsabilidades, mas no fim, irmãos, a resposta final vem de quem? E você ainda quer se rebelar contra Cristo? Hoje à noite, se você não tem Jesus, lembre, irmãos, que o Deus da providência providenciou o Redentor para redimir a sua alma. E Ele usou circunstâncias humanas e naturais para você estar aqui hoje. Você saiu de casa, você não foi atropelado, misericórdia. Não houve acidente, você não ficou doente. Você está aqui hoje para ouvir essa mensagem dizendo: renda-se a Jesus, porque só Ele pode lhe dar um desfecho bem-aventurado e glorioso por causa do seu próprio poder e glória. Não deixe para depois. Neste senso de urgência, largue tudo e hoje vá contemplar o menino Deus, que se tornou homem, padeceu na cruz, ressuscitou e que disse que voltará e julgará a sua alma. E que se você não creu em Jesus, você será condenado. Não deixe para depois. Nas providências humanas, circunstanciais, Jesus lhe trouxe até aqui. Para você fazer como os pastores, veja versículo 20. Sair daqui louvando a Deus pelo que viu e ouviu. Que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus encha o nosso coração de fé e que possamos descansar na providência do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela providência do Natal, que de fato é milagroso, foi milagroso, é milagroso, mas ao mesmo tempo o Senhor usou circunstâncias humanas para convergir para a tua glória. O decreto do imperador pagão, uma estalagem cheia, uma manjedoura, panos, pastores na vigília da noite e uma mãe que guardou tudo isso no seu coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a descansar em Ti. Mesmo na providência, às vezes carrancuda, difícil, possamos saber que o Senhor é o Senhor que providencia a nossa história. Nós não estamos na mão dos homens, da política, da economia. Na nossa própria história nem somos dono. E que possamos descansar então em Tuas mãos. Enche-nos, ó Deus, de fé e de alegria de poder descansar no Senhor. Eu peço pelos meus irmãos, qualquer pessoa hoje à noite que está aqui, está agitado, atribulado, atribulada, angustiado, ansioso, preocupado, achando que não tem saída, achando que está muito difícil, e é verdade, pode ser que esteja mesmo. Que nesta noite possamos ver no Natal que o Senhor é o Deus da providência. E que possamos descansar que o Senhor usa meios e circunstâncias para agir em nossa vida. Nos faz descansar em Ti, Senhor. Que o príncipe da paz possa nos trazer paz nesta noite que pode estar atribulada. Que possamos descansar no Deus da providência. E se há alguém em nosso meio que ainda não tem Jesus, que não tem certeza do seu destino eterno, que anda a sabor dos intempéries da vida, não sabendo o que sucederá amanhã e de fato não sabe, que nesta noite pessoas confusas, desorientadas, ovelhas sem pastor, que hoje à noite essa pessoa possa se entregar ao Rei dos Reis, que é o pastor da alma, pastor das ovelhas, e que só Ele nos alimenta, só Ele nos conduz com proteção, com amor, para o perfeito destino, a vida eterna. Que hoje à noite pessoas que ainda não tiveram um encontro com a providência do Natal, que hoje possam correr com este senso de urgência e dizer:
Eu conheci hoje o menino Deus, que se tornou varão perfeito, homem de dores, que foi à cruz e ressuscitou e morreu em meu lugar. Hoje eu sei para onde vai o meu destino. Que hoje à noite seja o dia de fé, o dia de salvação a pecadores, aos pés da cruz, mesmo olhando para a manjedoura, hoje aos pés da cruz. É assim que eu te peço, Senhor, age em nosso meio, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém.